Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando o professor titular da FEA e do Instituto de Relações Internacionais aqui da USP, Ricardo Abramovay. Pois é, professor, no bloco anterior, né, nós fizemos assim, pegamos o que é a sustentabilidade no mundo, o senhor apresentou talvez a sua tese, né, de que é necessário o mundo sair da economia verde para algo mais consistente, que é uma mudança mesmo de paradoxo, de paradigma. Da economia verde, onde ele não está. Da economia verde, que ele ainda nem chegou, né, mas faz uso disso através de marketing, de posições mais, políticas, né, para dar uma visão, uma imagem, né, que isso chama, que poderíamos considerar pseudo-imagens, né, governamentais sobre esse assunto. E eu havia perguntado no bloco anterior justamente assim, que se trata de um pesquisador muito apaixonado e de onde vinha essa paixão, né? Então, nesse bloco agora, nós vamos falar um pouco a respeito da sua vida. Mas antes de começarmos a falar, nós temos aqui um depoimento de uma pessoa. Vamos assistir? Meu pai sempre foi um pai muito presente, muito carinhoso, muito cuidadoso com os dois filhos. Acho que posso dizer que muito do que eu sou hoje eu devo à influência positiva que ele exerceu sobre a gente, sobre mim. Acho que o gosto pelos livros, o gosto pelo conhecimento, o gosto pela música, algo muito... Meu pai toca violão, desde muito cedo fazia tanto eu quanto meu irmão dormir tocando violão pra gente. Ele toca muito bem, toca de ouvido, assim, e sempre incentivou a gente a ler muito, a gostar acho que a minha curiosidade pelas coisas e tal vem muito dele. Meu pai sempre foi uma pessoa engajada politicamente e isso, desde pequeno, prestava atenção. Eu lembro de ir com ele ser fiscal de eleição, eu pequenininho, com 6 anos, indo com ele. Eu lembro de ir com ele visitar comunidades de pescadores, de agricultores, quando ele estava fazendo pesquisa de campo dele. Então, ter contato com o movimento de agricultura desde pequeno. Então, acho que essa influência de ter um apreço pelo engajamento, não só o conhecimento pelo conhecimento, mas um conhecimento engajado na transformação, sem dúvida isso vem dele e acho que tem um reflexo enorme hoje nas minhas escolhas profissionais. O que eu posso dizer sobre ele é que hoje eu tenho um filho de 8 meses, o primeiro neto dele, e eu quero ser para o meu filho um pai como meu pai foi pai para mim. Nossa, forte, né? Emocionante, Pois é, professor. Pelo depoimento do seu filho, dá para ver o quanto que essa questão ela entra naturalmente dentro da sua vida e por isso que fica muito mais fácil, né, de passar essa ideia, passar esses novos conceitos, né, talvez para as novas gerações aí como seus filhos. Agora, a sua origem é judaica, né? E isso potencializa? Olha, nós não tivemos... infelizmente, a contribuição que a cultura judaica teve na minha formação por parte dos meus pais, infelizmente, foi muito pouca. Meu pai foi hoteleiro, o padrasto que o criou também era hoteleiro, e era um mundo, embora um mundo judeu, muito judeu, não era um mundo, contrariamente a muitos amigos que eu tenho hoje, onde a cultura judaica tivesse uma parte importante. Meus filhos têm alguma coisa dessa cultura judaica, eles fizeram uma formação para fazer aquela cerimônia, o bar mitzvah, né, que se faz aos 13 anos. E hoje eu acho que para as pessoas da minha geração é muito frequente que mesmo pessoas que não são religiosas, que são agnósticos ou que são ateus, há uma revalorização da cultura judaica que eu acho que faz parte de algo muito positivo, que é o processo geral de valorização da cultura, e cultura não pode ser universal, simplesmente. O que é mais interessante na cultura é a capacidade que ela tem de falar universalmente a partir de raízes que são raízes localizadas. Quando você coloca a questão da cultura judaica, uma valorização hoje da cultura judaica, o que seria propriamente a cultura judaica? Por exemplo, eu não tive uma formação
em que eu domino expressões em Yiddish, como vários amigos dominam, em que a capacidade de utilizar trechos do Velho Testamento faz parte de você, tudo isso. Mas nós somos leitores do Newton Bonder, claro que nós gostamos disso, mas isso não é alguma coisa que foi muito importante, sobretudo porque eu saí do Brasil aos 16 anos, e essa é uma idade em que eu fui parte de movimento de jovens judeus, eu fiz parte da Congregação Israelita Paulista até os 15 anos de idade, mas quando eu entrei no colégio de aplicação, eu saí e, de certa forma, era um período muito polarizado, era um período muito... Ou você era Chico Buarque ou você era Caetano Veloso. É 1968. 1967, eu entrei no colégio de aplicação em 68. E só lembrando que o colégio de aplicação, né, naquele momento já era da USP, né? Exatamente. Nossos professores eram professores da Universidade de São Paulo, nós vivíamos num ambiente em que não havia, como há hoje, uma valorização do fenômeno religioso como parte do fenômeno cultural. Tá certo? Hoje, claro, você tem o fundamentalismo religioso, que sempre é odioso, óbvio, mas hoje você tem, ao mesmo tempo, uma absorção do fenômeno religioso, isso se vê bem no livro do Alain de Botton sobre o fenômeno religioso, uma absorção do fenômeno religioso como uma das bases culturais da vida humana, que é muito interessante. Naquela época a coisa não era assim. A hora que você ia virando de esquerda, você ia se separando da religião e, infelizmente, você ia se separando ao mesmo tempo da cultura subjacente a essa prática religiosa. E falando de separar de cultura, você acabou tendo um exílio, né, muito jovem, né? Quer dizer, acabou indo para a França e não volta mais para o Brasil durante um bom tempo. Como é que foi essa experiência? Então, no colégio de aplicação, nós éramos um grupo de pessoas, muitos dos quais são amigos muito queridos até hoje, e que, como parte dos movimentos daquela época, nós tivemos uma ligação com uma organização de resistência à ditadura militar. No nosso caso foi a Vara Palmares, mas havia no colégio de aplicação pessoas ligadas ao Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, a Aliança de Libertação Nacional, a ALN, etc. Tinha uma parte da juventude, uma parte muito minoritária. Eu não sei se você somar no Brasil inteiro todo esse movimento de jovens, se vai dar, entre secundaristas, se vai dar 300 pessoas. Muito minoritário, mas com uma capacidade de vocalização muito grande. Então nós tivemos essa ligação com a Vara Palmares. Eu, em dezembro de 1969, fui para o exterior, e quando eu estava no exterior, na França, eu recebi a notícia de que eu não podia mais voltar porque a coisa estava começando a desbaratar. Então eu me lembro até hoje, eu descendo o Boulevard Saint-Michel, em Paris, eu me dei conta de que eu tinha 16 anos, eu tinha virado um exilado. E aí foi isso, aí eu fui atrás de escola numa situação em que o universo cultural dos meus pais não era que meus pais eram intelectuais e que sabiam o que isso quer dizer. Para os meus pais isso era completamente fora da vida deles. E hoje eles devem ter sofrido muito com isso, ainda mais que a comunidade judaica comentava na época, tá certo? Hoje nós temos uma visão muito generosa sobre aquele período, quer dizer, mas naquela época não era assim. Naquela época você estava no meio da batalha, a coisa era muito difícil, era arriscada, etc. Então eu fiquei durante 4 anos e meio, terminei meu curso secundário, fiz o baccalauréat na França, fiz a faculdade na França. Inclusive teve contato com os grandes intelectuais franceses, né, nesse período, né? Não foi bem contato, porque não era uma relação personalizada, mas eu fui aluno, eu fiz Kant com Emmanuel Levinas, por exemplo, que é um negócio extraordinário. Tive professores
que foram importantes na minha formação, e havia entre os brasileiros que estavam no exílio uma valorização da atividade intelectual, então um grupo de estudos do Capital, do qual participavam pessoas que me ensinaram muito, que são muito importantes para a minha vida, né? A sua volta, como se dá? Porque assim, acabou fazendo graduação lá, né? Se graduou em quê nesse período? Eu me graduei em filosofia, na TR. E aí volta para Aí o eu Brasil. volto para o Brasil, fiquei durante um tempo meio trabalhando com meu pai, aí vi que não tinha nada a ver, de fato não tinha nada a ver comigo, e eu fui trabalhar no Diário Comércio e Indústria. Tenho a imensa alegria, a honra de dizer que eu fui foca do Aloysio Biondi, que é um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro. E eu trabalhei no Diário Comércio e Indústria de 76 a 77, e lá justamente eu me tornei editor de agropecuária do jornal. E a partir disso é que eu me tornei um pesquisador na área ligada à agricultura, e fiz o meu mestrado sobre uma região de agricultura familiar, que é o sudoeste paranaense, onde até hoje eu tenho amigos muito queridos, e fiz o meu doutorado sobre esse tema, o doutorado que acabou recebendo o prêmio da Ampox. Agora, a filosofia e economia, né? Como é que se conseguiu fazer esse link na sua formação? Esse link é absolutamente crucial, não só espero não ser pretensão da minha parte dizer na minha formação, mas é crucial. Os mais importantes economistas, os economistas que estão dizendo para o mundo as coisas mais importantes são os economistas que têm um belo respaldo filosófico. No Brasil, Eduardo Janete da Fonseca, e no plano internacional, Amartya Sen, o Prêmio Nobel de Economia. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos pensar o sentido da vida econômica, os propósitos da vida econômica, e não apenas a sua mecânica. E todo o treinamento dos economistas é um treinamento muito mais voltado para pensar a mecânica. Você pode ver que normalmente, eu posso falar isso a cavaleiro, porque mesmo não sendo economista, eu fiz a minha carreira inteira numa escola de economia, fui chefe do departamento de economia e tenho uma relação excelente com os meus colegas. Mas é muito curioso como um economista, quando ele começa a falar, ele diz assim, não, eu vou falar como economista. Como se ele estivesse dizendo assim, o que vocês vão ouvir é um pouco estranho, mas saibam que isso está vindo de uma ciência específica que é a economia. E isso é verdade. Nós estamos vivendo um período em que nós precisamos pensar as bases a partir das quais essa ciência específica é capaz de propor de que maneira a humanidade pode e deve usar os recursos que ela tem a seu dispor para produzir bem-estar e não o que está sendo produzido hoje. Você teve contato com aquilo que esse período da ditadura pensava a seu respeito, né? Como é que foi ler a sua ficha policial produzida pelos militares? Bom, tem muita besteira, tem muita coisa que você vê que é burocrata, que não tem o que fazer, que precisa justificar o salário. Agora, tem um episódio que eu acho que eu nunca... Eu te agradeço até de me dar a oportunidade de contar isso em público, que é uma espécie de um texto que veio entre os papéis que eu recebi. E eu recebi esses papéis e no meio tinha um texto dizendo assim, os judeus e o comunismo. Quando eu fui ver, era uma espécie de um artigo dizendo o seguinte, todo mundo sabe que judeu gosta de dinheiro. Se é verdade que judeu gosta de dinheiro, como é possível que haja judeus comunistas? É muito importante que nós possamos responder a essa pergunta, porque senão, quando acontecem coisas como as que aconteceram com Vladimir Herzog, tá certo? A opinião pública não vai acreditar na gente. Imagina se o Vlado era comunista, se ele era judeu, ele não podia ser comunista, então... Não, nós precisamos... E aí vem toda uma tentativa completamente absurda de demonstração de como os judeus comunistas estão infiltrados na imprensa, nas grandes finanças, etc., e o perigo que eles representam para o mundo.
Felizmente, eu não tenho a menor dúvida de que esse é um fato isolado, isso não representa uma ameaça antissemita das Forças Armadas contra quem quer que seja, acho que isso é uma coisa completamente isolada, mas, de qualquer maneira, enfim, esse papel existe e estava lá entre as minhas coisas. Eu tenho um colega pesquisador nessa área que disse que no Brasil, com exceção do que aconteceu talvez no Rio Grande do Sul na época da Segunda Guerra Mundial, ser judeu só é vantagem, porque não é um país de perseguição antissemita, então eu não queria que esse caso, que é mais bizarro do que trágico, fosse apresentado como um aviso de que existe alguma coisa antissemita nas Forças Armadas, porque não é. Isso, inclusive porque esse tipo de coisa não tinha nada a ver com Forças Armadas. Era uma operação clandestina que não tinha nada a ver legitimamente com as Forças Armadas, mas, enfim, com esse aparato supostamente de segurança que cometeu barbaridades e barbaridades que precisam, claro, ser esclarecidas. É bom ter falado sobre isso, que no próximo bloco, então, vamos falar sobre a questão da diversidade e da sustentabilidade. O Trajetória volta em instantes. Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando o Ricardo Abramovay, que é professor titular da FEA, a USP, e também do Instituto de Relações Internacionais. Pois é, professor, no bloco anterior, né, tinha perguntado como é que ficava essa questão, né, da diversidade e da sustentabilidade, né? Como fica essa questão do ser humano, né, que durante muito tempo, quando se falava em sustentabilidade, ficava quase que à parte, né, e hoje se torna a questão central, né? E o ser humano, como é que fica no processo da sustentabilidade? O avanço da produção material pode representar uma ameaça à existência de povos e de culturas que, mesmo sendo numericamente pouco expressivos, representam um patrimônio cultural inestimável para a espécie humana. O grande Bronisław Malinowski, quando publicou em 1924 Os Argonautas do Pacífico Ocidental, ele já sentia que aquela população estava seriamente ameaçada. Hoje, na Amazônia, não só na Amazônia brasileira, mas na Amazônia como um todo, nós precisamos, e o filme sobre os irmãos Vilas Boas é uma imensa contribuição, Xingu, do Karl Hamburger, com produção do Fernando Meirelles, é uma imensa contribuição para a sociedade brasileira observar o quanto nós podemos aprender e o quanto, mesmo que a gente não possa aprender diretamente, o quanto nós precisamos valorizar e criar as condições para que seja efetivamente valorizada para o Brasil a diversidade cultural que ainda existe, não só no Brasil, mas em toda a Amazônia. E hoje nós possuímos, essa que é a grande novidade otimista nessa direção, que é os meios técnicos dos quais, oferecidos pela sociedade da informação em rede, os dispositivos digitais que hoje nós possuímos, longe de serem simplesmente uma ameaça a mais que o progresso traz aos povos tradicionais, ao contrário, oferecem condições para que povos tradicionais e culturas variadas se afirmem legitimamente, de forma não paroquial e com uma grande difusão em espaços que acabam sendo politicamente de grande importância. Na sua trajetória, né, se percebe logo no início, né, essa questão, essa aproximação com a questão agrária no país, né, que, no entanto, chegou a ser jornalista nessa área. A questão da agricultura hoje, com a sustentabilidade, como é que você vê? Nós estamos numa situação extremamente complicada. De 1960 até 2010, a produção de cereais aumentou 3 vezes, praticamente sobre a base da mesma superfície de terra no mundo. No Brasil não é muito diferente, quer dizer, você tem muito mais aumento de produção do que
ocupação de terra. Essa é uma das razões básicas pelas quais é absurdo você dizer que se o código, enfim, aconteça o que acontecer com o Código Florestal, mas que mudanças no Código Florestal iriam ameaçar a agricultura. Não, a agricultura moderna é uma agricultura que produz cada vez mais, usando relativamente a essa produção cada vez menos terra. Só que tem um detalhe que as pessoas não levam em consideração. O mesmo não ocorre com os fertilizantes nitrogenados e com o potássio. Se no mundo todo a produção de grãos aumentou 3 vezes e a superfície agrícola se manteve praticamente estável, o consumo de fertilizantes nitrogenados entre 1960 e 2010 aumentou 9 vezes. E fertilizantes nitrogenados provêm de combustíveis fósseis. Portanto, as bases sobre as quais nós sabemos produzir alimentos tão importantes, obviamente, para a vida social, são bases que se apoiam num elemento que não é renovável e que está sendo usado de uma forma inadequada. Isso é extremamente preocupante. As Nações Unidas têm uma preocupação muito especial com a precária sustentabilidade do sistema agroindustrial da economia mundial. Durante a sua vida acadêmica, né, você tem se trabalhado muito a sociologia econômica, mas também tem sido gestor dentro da sua unidade. Mas antes de falarmos a respeito disso, vamos ver mais um depoimento? O Ricardo Abramovay é um pesquisador que de fato marcou, principalmente para a discussão de algumas questões vinculadas ao desenvolvimento rural, à questão agrária, e fundamentalmente para a afirmação e a melhor compreensão de uma categoria social que é a agricultura familiar. Sem dúvida, o trabalho realizado pelo Ricardo ao longo da sua trajetória trouxe à luz essa categoria, ajudou a valorizá-la, inclusive tendo resultado em uma série de inovações do ponto de vista da forma como a própria sociedade enxerga esse segmento. O convívio com o Ricardo, que se iniciou no final dos anos 90, me permitiu adentrar um universo que é o universo da ciência, né, das ciências sociais, contudo, adentrar esse universo de uma forma muito prazerosa. Essa capacidade que o Ricardo tem de se adiantar, de se antecipar algumas das questões que vão emergindo no meio acadêmico é algo que muitos de nós olha, enxerga e, de certa maneira, valoriza e, por que não dizer, se espelha. A gente continua, costumo brincar que vários de nós continuam tendo sempre o Ricardo do lado quando está escrevendo um artigo, quando está preparando uma aula. Pois é, professor, uma das coisas que ficou marcante dentro desse programa é sempre a sua preocupação em associar filosofia, sociologia e economia, né? E gerando aí uma área chamada sociologia econômica, né? A economia hoje, ela pensa sociologicamente? Não. A ciência econômica hoje tem muita dificuldade de pensar sociologicamente, ou seja, justamente pensar sociologicamente a economia é pensar a economia a partir da maneira como os atores sociais se organizam, da maneira como, por meio da sua atividade, eles fazem emergir mercados, fazem emergir empresas. A economia tem muita dificuldade, por exemplo, de pensar a figura do empresário. O empresário, que qualquer pessoa que não é economista diz assim, bom, mas isso devia ser o centro da reflexão do economista. Nos modelos econômicos mais convencionais, o empresário está ausente. Então, o nosso grande desafio, quando eu falo que nosso desafio é incorporar a ética à economia, não significa simplesmente uma proposição normativa, significa nós examinarmos quais as bases sociais pelas quais a sociedade pode passar a exigir
do sistema econômico, isto é, dos empresários, das empresas, comportamentos substancialmente diferentes dos comportamentos atuais. E essa diversidade enfrenta um segundo desafio, que é a necessidade que nós temos de reunificar sociedade e natureza. O mundo, o século XXI é o século, me parece, que vai passar por essa dupla reunificação. Ética e economia, sociedade e natureza. E isso vai fazer com que as ciências sociais tenham que ser repensadas, não como ciências de alguma coisa à parte, que é a sociedade, mas como as ciências capazes de vislumbrar a economia dentro da sociedade, dentro da natureza, e justamente de elaborar instrumentos teóricos para a gente pensar melhor e fazer proposições que melhorem esse conjunto. E como você prevê a Rio 20, Rio mais 20? Há um pessimismo dominante na Rio mais 20, porque Angela Merkel não vem, porque o Cameron não vem, porque o Obama talvez não venha, etc. Mas, em primeiro lugar, há uma mobilização brasileira e internacional imensa, e há ao menos 2 temas que tudo indica que estarão na conferência de forma incisiva. O primeiro é aquele sobre o qual nós falamos, que é a necessidade de se construírem novos instrumentos para medir e para avaliar a riqueza e o significado da riqueza para a vida social. E o segundo é a formulação de objetivos de sustentabilidade do milênio que poderão pautar os governos e as empresas nessa transição da mentira dos preços na qual nós estamos hoje para a verdade dos preços, sem a qual será impossível compatibilizar o tamanho do sistema econômico com os limites ecossistêmicos. Pois é, professor. Chegamos ao final aí do Trajetória. Queremos agradecer muito a sua presença. Agradeço. E esperamos que realmente se torne um novo paradigma, né, esse seu pensamento que contrapõe aí a atual economia verde, né, que o senhor que você chegou a dizer que nem chegamos a entrar na economia verde, né, mas que precisamos já passar para um próximo passo. É um exemplo daquilo que não é, mas que já tem que ser superado. E, nesse sentido, faz parte da própria tradição na qual me inspiro tanto, que é a tradição do pensamento de Marx. Nós agradecemos muito a sua entrevista. Obrigado. Chegamos ao final de mais um Trajetória, que teve como entrevistado hoje Ricardo Abramovay, que é professor titular da FEA USP e também do Instituto de Relações Internacionais. Entre em contato conosco pelo nosso e-mail e, querendo também saber a programação da TV USP, acesse o nosso site. Até o próximo programa.